Deus, Ele tem os seus propósitos extraordinários sobre as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês nessa direção, porque não é sobre apenas abrirmos novas igrejas, mas eu quero falar sobre atitudes que precedem a conquista. Diga comigo, atitudes que precedem a conquista. Antes de você conquistar algo, precisa acontecer um processo especial que antecede ou que precede essa conquista. E para isso, eu quero te convidar a abrir comigo o livro de Josué, no capítulo de número 1, versículo 7. Josué, capítulo de número 1, no versículo 7. Texto conhecido, mas que hoje eu quero me deter a uma abordagem diferente daquilo que talvez você já tenha ouvido. Diz assim a palavra de Deus, apenas o versículo 7 do capítulo 1. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para terdes o cuidado de fazer conforme a toda lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Até aqui. Moisés empreende uma viagem grande, extraordinária e, por que não dizermos, completamente maluca, em direção a uma terra prometida, lugar onde ele nunca esteve, lugar onde ele nunca viu. Mas ele não vai sozinho, leva consigo algumas milhões de pessoas. Alguns estudiosos dizem cerca de 5 milhões de pessoas caminharam com Moisés por um deserto rumo à terra prometida. Eles viviam um tempo de escravidão no Egito, um tempo de sofrimento, um tempo de grande dor. E eles, após as 10 pragas acontecerem e Deus provar a sua fidelidade ao povo hebreu, eles saem com Moisés em direção ao desconhecido. Logo na saída enfrentam um problema enorme. À frente deles está o mar, atrás deles vem um exército de Faraó. Vocês sabem a história, Moisés estende a vara, o mar se abre, o povo passa a seco, e a partir daquele mar e daquela grande maravilha da abertura do mar, começam uma viagem de 40 longos anos. 40 anos que fizeram com que pessoas murmurassem no deserto a ponto de perderem a sua conquista. Nenhum daqueles homens com menos de 20 anos que saiu juntamente com Moisés do Egito entrou na terra prometida por causa da murmuração, exceto 2 homens, Josué e Calebe. E no texto que nós lemos, esse é o texto da chamada de Josué, o texto em que Josué recebe de Deus o encorajamento para dar o passo em direção a essa nova liderança. Ele precisava conquistar, afinal de contas, Moisés o conduziu até muito próximo disso, mas a conquista não foi realizada por Moisés. A geração da conquista é a geração de Josué. E então Deus chega para ele e diz: olha, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, não te desvies daquilo que eu tenho te dito. E ele começa a trazer para Josué uma sensação de confiança. Essa é a sensação que Deus nos dá todas as vezes que Ele nos desafia. Ele começa a fazer com que a palavra dele entre nos nossos corações e produza fé, capaz de nós vencermos cada um dos nossos desafios em direção a conquista. Ninguém conquista nada sem um esforço enorme. Ninguém conquista nada simplesmente acordando de manhã, virando para sua esposa ou para o seu marido e dizendo: hoje é o dia de conquistar, eu acordei bem, eu quero colocar uma roupa de conquista, eu vou pegar meu carro, eu vou sair por aí, pronto, e quando for 3 da tarde eu vou pedir para sair mais cedo do trabalho, eu vou voltar para casa, eu vou te encontrar, me espere com a mesa posta.
nós vamos sentar, vamos tomar um café da tarde da conquista. E então naquele momento, de barriga cheia, depois de um dia de trabalho, nós vamos olhar para Deus e falar: agora Deus, chegou a hora de conquistar. E Deus vai abrir os céus, os anjos vão descer cantando e tocando trombetas, e um deles trazendo nas mãos uma salva de prata com algo escrito em cima: você conquistou. Essa não é a realidade de ninguém. O próprio Jesus precisou passar por um processo longo ministerial, por uma noite inteira de sofrimento e pela cruz, para nos conquistar como povo seu, para nos comprar com preço de sangue. Portanto, desista da ideia de que conquistar algo virá de mão beijada para você. Não. Deus espera algo especial daqueles que desejam conquistar. Por isso, são necessárias atitudes que precedem a conquista. Josué, portanto, quando recebe a palavra do Senhor, ele começa o processo de conquista, e são esperadas dele, como novo líder agora, tanto do povo quanto do próprio Deus, atitudes que precedem essa conquista. Todo o povo tinha o mesmo sonho: conquistar a terra prometida, mas para isso era preciso terem as mesmas atitudes. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome. Se você deseja conquistar algo com Viliara, você que é de Viliara, será necessário terem todos a mesma atitude, atitude de corpo. Se você é de uma igreja local, uma das nossas igrejas, ou de outro ministério, e hoje está nos visitando, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não pensarem a mesma coisa. Ei, não é possível conquistar nada quando existe força contrária. Deixa eu ir mais longe. Dentro da tua casa, dentro do teu casamento, você não vai conquistar nada se um pensar de um jeito e outro pensar de outro. Forças contrárias não trazem conquista. Agora, se você deseja conquistar, caminhe junto, jogue junto, corra junto, viva junto, se esforce junto, caminhe em direção à conquista, e todos em uma mesma direção. É necessário haver atitudes que precedem a conquista. Então, qual a primeira atitude que eu destaco na história de Josué? A primeira atitude que precede a grande conquista da terra prometida. A primeira atitude deve ser identificar o que você almeja conquistar. Você sabe o que você quer? Quem você quer ser quando crescer? Lembra dessa pergunta? O que você quer ser quando crescer? Essa pergunta é uma pergunta didática, mas ela é importante. Mas muitos que hoje não conquistam nada é porque negligenciaram essa pergunta. Quando perguntavam para você quem você deseja ser quando crescer, o que você deseja ser quando crescer, e alguém dizia: eu desejo ser médico, eu desejo ser jogador de futebol, eu desejo ser alguma coisa, e isso foi deixado de lado. Você não correu atrás da sua conquista. Você negligenciou a sua conquista porque você não a identificou como algo necessário. A primeira coisa, quando nós decidimos abrir a igreja em Viliara, foi que o pastor André chegou na minha sala e ele fez exatamente comigo aquilo que todos os demais pastores fazem quando tem algum desejo, algum sonho. Ele sentou na minha frente e falou assim: pastor, algo está acontecendo em Viliara. Eu falei: então me conta sobre isso. E ele começou a mostrar aquilo que ele identificava como necessário para. Pastor, nós temos pessoas naquele. Pastor, é fora de mão para a gente. Pastor, eu olhei para aquela região e não adianta ficar segurando o pessoal em Belmonte. Eles precisam crescer, aquele povo vai crescer muito ali, tem um potencial muito grande. E tudo aquilo que ele estava trazendo era nada mais, nada menos do que a identificação de uma necessidade. Era necessário abrirmos uma igreja em Viliara. Deixa eu te falar uma coisa: se você não identificar um problema, você não tem como tratá-lo. Se você não identificar uma doença, você não tem como fazer o processo de tratamento da doença. Se você não identificar uma determinada necessidade na sua casa, você não vai resolver o problema. Ei, alguém aqui já viveu infiltração dentro de casa? Quem está comigo diz amém. Sabe o que é isso? Se você não identifica aquele problema,
Ele vai corroer a sua casa e depois de muito tempo, aquilo vai começar a dar mau cheiro, e aquilo vai começar a embolorar as paredes, as suas roupas vão se estragar, as coisas vão começar a ter problema, e você vai começar a ver que daqui a pouco até pequenos animais vão começar a surgir por causa daquela infiltração. Ei, identifique o problema, vá no cerne do problema. É um fio, é um cano, digo, estourado. Eu vou arrebentar a parede inteira, eu vou tratar o problema, eu vou acabar com a infiltração, eu vou pintar tudo de novo e está resolvido. Mas há muita gente e prefere não identificar o problema. Diz, a parede está infiltrada, pinta de novo. Daqui um mês, ela está infiltrando. Aí você vai e pinta de novo. E daqui um mês, ela está infiltrando. O que é isso? Isso é aquilo que muitos de nós fazemos com os problemas. Quando nós jogamos o pecado para debaixo do tapete. Quando nós nos escondemos atrás de situações. Porque não queremos nos desafiar a identificar os problemas e resolvê-los. Josué identifica a necessidade da conquista. Vá comigo para o capítulo de número 2 do livro de Josué, e versículo 1, apenas o versículo 1 do capítulo 2, nós lemos assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ali dormiram. Ei, vocês se lembram quando Moisés manda 12 espias em direção à terra? Para ver se realmente a terra manava leite e mel, e quando eles voltam de lá, 10 deles voltam falando mal da terra, mas 2 homens voltam falando bem, e são eles, Josué e Calebe. Não à toa estes homens permanecem e são honrados por Deus. Agora, Josué é o líder. E chegou o momento de identificar a terra novamente. Então ele pede para que 2 espias vão até lá e identifiquem o que há na terra e quais as circunstâncias. Portanto, Josué está dando o primeiro passo em direção a identificar a terra que ele almeja conquistar. E eu quero dizer para você, identifique o que você precisa conquistar. É um novo emprego, você precisa conquistar uma faculdade, você precisa conquistar um marido, uma esposa, você precisa conquistar algo financeiro, você precisa conquistar a amizade de alguém, você precisa conquistar algo que vai mudar a tua vida. Ei, identifique qual deve ser o seu próximo passo. Saiba exatamente o que Deus tem para você. Você precisa enxergar bem quais são os seus sonhos. E nada pior do que uma pessoa sem sonhos. Uma pessoa que não sabe identificar os seus sonhos, as suas necessidades reais. É como um barco à deriva. Você pergunta para a pessoa: e aí, você está indo para onde? O que você quer fazer da vida? Eu não sei. É aquela pessoa que só trabalha para pagar a conta. Ela não trabalha para vencer na vida. É aquela pessoa que tem os filhos, mas cria os filhos só para eles ficarem grandes, mas não tem sonhos para eles, não quer que eles se tornem doutores, não quer que eles cresçam, não quer que eles se desenvolvam. É aquela pessoa que olha para dentro da sua casa e vê que só ela serve a Jesus dentro da sua casa, e ela não tem sonhos para aquela família. Eu quero que todos sirvam ao Senhor. E aí ela precisa começar a identificar esses problemas. Aquele precisa ser salvo, esse aqui precisa ser transformado, aquele ali precisa ser liberto. Cada um tem a sua necessidade, mas antes de qualquer coisa, é preciso identificar quais são os teus sonhos. Mostre para si mesmo e para quem caminha ao seu lado aquilo que está em seu coração. Você lidera, você é pastor de uma igreja local, você é líder da sua casa, você é líder da sua família, você é líder na sua empresa, você é líder no ministério que Deus te colocou, você é líder dentro de um determinado departamento. As pessoas que caminham com você precisam saber exatamente qual o teu próximo passo, qual é o teu sonho, aonde você deseja chegar. Eu contei agora há pouco para vocês que há exatos 7 anos atrás eu me reuni com pastores, e a primeira coisa que eu fiz foi uma reunião e disse a todos: nós vamos caminhar em direção à expansão. E me lembro que muita gente glorificou, exaltou, levantou as mãos, mas eu comecei a mostrar quais seriam os nossos próximos passos e as dores que eu havia identificado. Me lembro que um obreiro que não está mais conosco levantou a mão e disse: isso aí é hipotético, isso aí é só uma história, mas na prática não funciona desse jeito. Bom, eu não sei onde ele está, eu sei onde nós estamos, porque nós identificamos o problema e o Senhor nos honrou. Antes de partir
Para a execução, você precisa ter a noção exata do que você almeja, identificando os seus próximos passos. Em segundo lugar, vem então Josué querendo conquistar, e o próximo passo dele é planejar a conquista. Eu sei exatamente o que eu quero aquela terra, a terra que mana leite e mel, a terra em que eu fui enviado por Moisés para ver, para identificar. Eu vi que a terra é boa, agora eu vou planejar como é que eu faço para entrar. Deixa eu te contar uma coisa, se você identifica o problema, mas você não dá passos em direção a ele, você nunca vai conquistar. O planejamento é o passo número 2 para quem deseja conquistar algo. Alguém diga comigo, planeje. Para planejar. Certa vez, eu me lembro de um seminarista que caminhava conosco, e ele tinha o desejo de ser missionário em Uganda. E ele queria ser missionário lá, e ele falava sobre Uganda, ele sonhava com Uganda, ele contava histórias de Uganda. Sempre que você falava com ele, o sonho dele, o desejo dele, tudo era sobre Uganda. Certo dia eu cheguei para ele e falei assim, você vai fazer o quê? Não, Uganda tem muitos islâmicos. Eu falei, você quer ser missionário no meio dos islâmicos? Eu falei, uau, que desejo, que sonho, que coisa linda. Qual é o teu plano? Imaginando que ele ia dizer, não, eu vou ser como eles, eu vou me travestir como eles, eu vou ser como os missionários que entraram dentro da realidade cultural, como William Carey. Eu vou me envolver com eles e aí eu vou começar a ganhá-los para Jesus a partir do seu coração. Sabe o que eu ouvi dele? Ele disse assim, o meu sonho é entrar dentro de uma mesquita, ficar em pé no momento da oração e no meio deles gritar o nome de Jesus. E eu respondi para ele, como você é burro. Eu falei, ele olhou para mim assustado, eu falei, é burro. E ele falou, mas esse é o meu desejo. Eu falei, um desejo de gente doida. Mas por que o nome de Jesus tem que ser glorificado? Eu falei, mas desse jeito você só vai glorificar uma vez. Depois disso você não vai glorificar, ninguém nem vai saber que você glorificou. Ele falou, então o que eu tenho que fazer? Eu falei, querido, você está 4 anos no seminário para pegar todo o conhecimento de grego, hebraico, todo o conhecimento dos livros da Bíblia, da teologia sistemática, de tudo aquilo que você estudou sobre missiologia. Você vai gastar dinheiro, você vai levantar dinheiro para uma passagem aérea, você vai até lá, você vai se envolver com eles, vai conhecê-los, para tudo terminar num tiroteio. Mas eu vou dar a vida pelo evangelho. Eu falei, não, você vai dar a vida por uma insanidade. Você não vai ganhar ninguém fazendo isso, ao contrário, você vai ganhar a raiva deles. Porque além de morrer, eles vão ficar com raiva que você manchou o tapete da oração. Aí ele ficou me olhando assim e falei, querido, o que você sabe fazer na vida? Aí ele começou a contar um pouco, e ele falou que ele sabia jogar bola. Eu falei, tá aí, vai jogar bola, vai para lá, monta uma escolinha de futebol, vai jogar bola, vai conhecê-los, joga bola com eles, dá aula para eles, esquece, não fala nada de Jesus, fica na sua, fica amigo deles. Aí vai conhecendo melhor. Aí um dia vai chegar um daqueles sheiks para você e vai falar, eu quero que você monte uma escolinha maior, ele vai te bancar. E você vai entrando, e você vai tomando conhecimento. Aí daqui a pouco Deus vai pegar um deles com um problema, uma enfermidade dentro de casa, incurável. E aí ele vai trazer para você, e você vai trazer para perto, e você vai falar o seguinte, eu não quero ofender a tua crença, mas você aceita que eu ore pelo teu filho que está morrendo? Que o meu Deus faça esse milagre? Aí sabe o que vai acontecer? Um pai em desespero vai dizer, faz o que você achar melhor. Eu não vou contar para ninguém, você vai lá. Aí você vai pedir para Deus, faz um milagre através da minha vida. Aí aquele menino vai ser curado. Aí aquele sheik vai se converter. Aí ele vai falar, você não pode contar para ninguém, senão morre eu e você. Mas pera um pouco, tem toda a minha família, os meus empregados, vamos com eles. Vocês começam a fazer uma igreja clandestina, olha que bacana. E aí vocês vão servindo, vocês ganham um, vocês ganham outro, vocês ganham outro. Daqui a pouco você ganhou a cidade. Aí você tem força para dar um grito e pelo menos o tiroteio ser honesto. Tá entendendo? Ele ficou me olhando com aquela cara assim, eu nunca tinha pensado nisso. Por quê?
porque identificou o problema, mas não planejou. Sabe, queridos, o planejamento é extraordinário, porque Deus age quando a gente pega uma caneta e um papel. Continuando a história de Viliara, o pastor André falou daquilo que ele identificou. Semanas depois, ele foi na minha sala e aí ele já abriu o notebook. Eu já olhei para a cara dele, que eu conheço como funciona, porque é igualzinho a mim. Abriu, falei, e aí? Ele abriu e falou, tô com a apresentação montada. Eu falei, então começa. Começou, não, porque o IDH é esse, porque a cidade é assim, e ela cresce para esse lado, e a gente tem pessoas assim, e o movimento financeiro funciona desse jeito, porque tem um banco perto, então as coisas lá são caras, mas a gente agir de uma forma um pouco a ficar próximo, mas não de cara, para que a gente consiga ficar perto. Eu acho que é uma alternativa boa para a gente falar de Jesus. Se a gente for para cá, se a gente for para lá, vamos fazer o culto aqui, não, então vamos começar a fazer o culto na garagem, vamos começar. Estamos. Porque Deus quer que você aprenda a planejar os próximos passos. Depois de identificar o problema, Josué planejou. Josué capítulo de número 6, versículos de 2 a 5, nós lemos assim: então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Planejamento. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande voz, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Ei, Deus planejando com Josué e dizendo como haveria de ser. Deus contou, assim como Deus falou conosco sobre a expansão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Qual o próximo passo de quem é crente, servo de Deus e obediente? Versículo 6. Então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse: levai a arca do concerto, e os 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. O que ele fez? Exatamente o plano de Deus virou o plano de Josué. Ei, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. É preciso saber ouvir quais são os desígnios de Deus para planejarmos os nossos próximos passos. Deus falou com Josué. Josué não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Lembram do capítulo 1? Nós estamos no capítulo 6. O que ele fez? Exatamente o que Deus mandou. Sabe qual que é o nosso maior problema? Por que a gente comete grandes erros? Por que a gente falha? Por que a gente não conquista? Por que tem crente que vive choramingando, que dá passos e não vence? Porque não obedece os planos de Deus. Sabe, queridos, as coisas deveriam ser mais simples do que elas são. Se nós olhássemos para a expansão, para o tamanho do projeto que foi desenvolvido, para tudo aquilo que ele disse respeito até hoje, nós jamais teríamos feito nada. Deixa eu ir mais longe. O valor investido, somado dessas 25 aberturas de igrejas, nunca foi reunido por nós em uma conta. Nós nunca reunimos nem 10%, nós nunca reunimos nem 5% daquilo que nós gastamos investindo em igrejas. Foi sempre na pedalada. Passa no cartão, Deus vai dar, e vamos para o próximo, e vai vencer. Quando vence segunda. Vamos orar hoje, porque tem que entrar até a meia-noite, que amanhã é dia de pagar. Sempre foi assim. Sabe quando, em qual igreja nós tínhamos o dinheiro todo na conta? Nenhuma. Sabe quando nós tínhamos a metade do dinheiro na conta? Nenhuma. Sabe em qual delas nós tínhamos 10% do recurso necessário para a abertura de uma igreja? Em nenhuma. Deixa eu dizer mais uma coisa. Essa tinta foi pintada ontem, e ela ainda não foi paga, porque a gente comprou essa semana e passou no cartão. E o cartão vai vencer daqui a 15 dias.
mas ela vai ser paga. Porque essa conta é nossa e nós vamos pagar. Existe um plano para isso. Deixa eu ir mais longe. Se Deus falasse para Moisés que ele ia ficar 40 anos para fazer a viagem em direção à terra prometida, no final das contas ele não ia entrar, Moisés até hoje não tinha saído do Egito. Deus não conta tudo para a gente. Por isso, aprenda a obedecer mesmo quando você não souber das coisas. Não questione a Deus, planeje em direção àquilo que Ele te estabelece. Se Ele te mostrar uma imagem pelo buraco da fechadura, aquilo já é muito para você. Caminhe em direção à imagem que Ele colocou na tua frente. Josué planejou, fez exatamente aquilo que o Senhor colocou diante dele. Ele estudou o sonho. Agora veja quais são as reais possibilidades e o tamanho da sua fé. E dê o próximo passo em direção a algo maior. Sabe, querido, nos planos, a gente dá passos. Não adianta você chegar e falar o seguinte: não, porque eu quero que o meu trabalho, eu sou dono de uma empresa de motoboy, tem 2 motoboys, então amanhã eu vou colocar um anúncio na internet dizendo que eu estou contratando e Deus paga essa conta. E você recebe 200 currículos lá e você contrata todos. Isso é planejamento? Não, isso é burrice. Planejamento é você dizer o seguinte: eu tenho metas claras. E você diz: nesse mês eu vou contratar mais um. E eu vou lutar para alcançar esse faturamento para que no mês seguinte eu contrate mais 2. E depois eu vou lutar e eu vou reunir esses, eu vou otimizar o trabalho deles e ver se eles aceitam que eu pague hora extra para que eles trabalhem também de sábado. E com esse dinheiro no mês seguinte eu quero conquistar mais 2. E aí você vai ampliando. Quem está entendendo o que eu estou falando, em nome de Jesus? Sabe por que hoje a gente tem uma equipe tão bacana e faz uma igreja sair em 15 dias como esse aqui? Que nós aprendemos desde a primeira, e na primeira a gente demorou, irmão. Na hora da inauguração eu estava sentando azulejo no banheiro. O pastor Walter pregando aqui, a gente sentando azulejo no banheiro, que estava só com o banheiro feminino funcionando, de homem não estava. E a gente assentando azulejo na hora da inauguração. Foi assim. A gente já melhorou, irmão. Aqui a gente já não tem azulejo no banheiro. Não, brincadeira. Aqui a gente melhorou. Sabe por que a gente melhorou? Porque o povo já fez na madrugada. Então hoje já estava no lugar. Vendo? Mais uns 7 anos de igreja, a gente já vai terminar uma semana antes. Será? Deus, eu recebo. Crente brasileiro, meu Deus, é desse jeito. Identifique aquilo que você deseja conquistar. Diga comigo, identifique. Em segundo lugar, diga planeje. Vem então a terceira e última atitude que precede a conquistar. Realize. Alguém diga realize. Diga com força, diga realize. Coloque o seu plano em prática, em nome de Jesus. Olha o versículo de número 20. Gritou, pois, o povo, capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo e saindo o sonido da buzina, gritou o povo com grande voz. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade, exatamente como havia sido planejado. Mas existe aqui um grande problema. Há pessoas que identificam as suas necessidades e passam a vida planejando, sem nunca realizarem nada. Sabe, eu disse um dia desses, eu creio que no último domingo pregando em Jardim Belmonte, existem muitos compositores como Mozart que nunca escreveram uma nota musical e hoje estão sepultados, porque sonharam, identificaram, planejaram, mas não executaram. Quantos Albert Einsteins existem sepultados? Que planejaram, identificaram, mas não realizaram nada. Por falta de coragem, por falta de fé, por falta de força, por falta de um empurrão talvez. É necessário realizar, porque planos no papel não passam de planos. É preciso identificar a dor, é preciso planejar, mas é preciso pôr em prática.
E a prática passa por um toque de fé, e em nome de Jesus, se eu sair daqui hoje, deixando no teu coração, através desta palavra, um pingo de fé a mais, capaz de te fazer incomodado realizar, é aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Então erga as suas mãos, e por alguns instantes fale com Deus, dizendo: eu preciso de força para realizar, eu preciso da tua graça para realizar, eu preciso de fé para realizar, eu preciso de intrepidez para realizar. Ei Deus, me dá aquilo que falta, eu preciso realizar para ti, me ajuda a caminhar até a realização dos teus sonhos para mim. Tem gente que enxerga longe, planeja bem, mas não age. Sem atitude não há conquista, irmão, em nome de Jesus. Minha irmã, em nome de Jesus. Jamais haveria terra prometida sem deserto, sem batalha. Deus jamais vai te entregar a realização de um grande sonho se você permanecer inerte. Quantas pessoas estão sentadas esperando aquele sonho de pastorear que queima no coração? Um dia Deus vai me chamar. Enquanto isso, você fica na rede, balançando, cantando, orando e esperando que um dia alguém bata na tua porta e diz assim: temos uma igreja esperando por você, um povo sentado à sua frente, apenas se vista e venha pastorear. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca, pelo menos enquanto eu for pastor. Porque nós almejamos pessoas que desbravem. Eu me lembro permita Café e Jaque usar a experiência de vocês. Eu me lembro a carinha deles na frente da igreja de São Bernardo no dia da inauguração. Pai e mãe da Jaque estavam lá. Pastores deles que os liberaram para a abertura de uma nova igreja. Um ato realmente que saiu das entranhas deles. Eu me lembro deles em cima do púlpito, a igreja cheia porque era inauguração. E aquela carinha, e o pastor Walter perguntou: quem aqui vai estar caminhando com eles? Levantou uma mão aqui, pôs ali. Aí a gente olhou um para a cara do outro e falou: coitados deles no culto de amanhã. E aí começaram, olhando, servindo. E eu estou usando o exemplo deles, que é exatamente o exemplo de todos os outros. Foi a mesma coisa, mas eles eram os mais novos, eram os mais jovens. Então eles transpareciam aquele olharzinho de desespero. Mas Deus olhou para eles como olhou para cada um de nós, com a mesma misericórdia, porque eles haviam identificado, haviam planejado e tomaram a coragem necessária para executar. Sabe o que aconteceu? Isso faz pouco mais, quase 3 anos. É isso? Vamos comemorar mês que vem? Ou no outro, né? Julho. 3 anos. O que é 3 anos, querido? Um ministério. E a igreja de São Bernardo está cheia. Para a glória de Deus. Com pessoas lindas servindo ao Senhor, engajadas, empolgadas, apaixonadas pelo reino, porque Deus pegou aquela identificação, pegou aquele planejamento e virou essa chave e falou: agora vamos realizar, mas para realizar tem que ter coragem. E o Senhor fez algo extraordinário naquele lugar. Sabe, queridos, Josué, ele deu o passo em direção a Jericó, sem ficar pensando: será que se a buzina tocar, as muralhas vão mesmo cair? Será que se a gente rodear a cidade, as muralhas vão mesmo cair? Será que eu não vou ser o maluco da vez, que vão dizer está tentando ganhar no grito, está tentando derrubar muro no grito? Ele não pensou nisso, ele foi em direção à conquista. Foi em direção a algo extraordinário de Deus. Ei, Mateus, Milena, essa família linda que vocês construíram e estão construindo, né? O processo não acabou, ainda temos outros vindo, né? Mais um monte. De um jeito ou de outro a igreja vai crescer.
Ou a gente ganha alma lá fora, ou a gente faz alma aqui dentro. E vamos para cima, vamos resolver isso. Vamos povoar o céu e saquear o inferno. Amanhã é vida real. Amanhã essas pessoas não vão estar aqui. Mas amanhã começa a realização. Porque já passou o momento de identificar e vocês já identificaram. Já passou o momento de planejar e os planos já estão em pé. Agora é hora de realizar. Porque realizar não é sobre parede, realizar não é sobre som, não é sobre luz, realizar é sobre pessoas. Esse lugar é um equipamento, eu falei para vocês isso essa semana, isso é um equipamento que o Senhor deu a Viliara pela sua graça, infinita misericórdia através do ministério. Mas isso não é a igreja, isso fica. Isso é só um carinho para quem chegar de fora, poder olhar e falar assim, vocês prepararam tudo isso? E vocês vão dizer, nós preparamos porque nós estávamos esperando por vocês. É como alguém que põe a mesa em casa e espera a visita chegar dizendo, eu preparei um jantar para você. Esse é o nosso jantar para essa vizinhança. Esse é o nosso jantar para os funcionários daquela grande empresa. Esse é o jantar preparado para pessoas que vão entrar chorando ali e que vão encontrar comida na mesa. Porque a palavra de Deus, ela vai alimentar pessoas sedentas, e essa palavra não faltará neste lugar em nome de Jesus. Nós somos servos de Deus e como servos temos a toalha nos braços para servirmos aqueles que precisam. Ei pastores, não parem de servir. Ei irmãos, não parem de servir. Você que ainda está no planejamento, se prepare para servir. Você que ainda está identificando que hoje seja um dia de identificar que você irá fazer algo extraordinário para Deus, se prepare para servir. Planeje no que foi que Deus te chamou. Pastor, eu amo trabalhar com crianças, então planeje para servir no ministério infantil. Pastor, eu amo trabalhar com música, você é bom disso. Se você não é, vai estudar e planeje algo extraordinário. Se você tem caminhado em direção a algo extraordinário, Deus vai te honrar. Deus, Ele deseja que você coloque isso em prática. Portanto, identifique, planeje e realize. Diga isso comigo, diga identifique, planeje e realize. Deus tem prazer em quem tem objetivos claros. Permita que Deus seja o Senhor dos seus sonhos. Ei, sabe como é que você vai saber que Deus não está nos teus sonhos? Quando todas as vezes que você começar a planejar, você sentir que a presença dele se afastou de você. Ah, pastor, eu estou planejando abrir um boteco. Ora, irmão, fala com Deus, convida ele para a inauguração. Aliás, pede umas dicas de barman para ele. Pastor, não combina. Se não combina com ele, não combina com você. Se não serve para ele, não serve para você. Se não alcança o coração dele, não alcança o seu. E tem uma expressão americana que faz todo sentido. What would Jesus do? Quer dizer, no meu lugar, o que ele faria? Eu lembro que quando líder de jovens, a gente dava uma pulseira com essas siglas para os jovens. E todas as vezes que eles iam numa balada, eu falava, pode ir. Pastor, posso ir na balada? Pode, leva a pulseira. Quando você chegar na porta, você olha para a pulseira e diz assim, bora Jesus, vamos dançar. Se ele entrar com você, você está liberado. Se você achar incômodo, para ele, é porque você não pode. Porque onde ele não pode entrar, você também não pode. Aquilo que não é lugar para ele, não é lugar para você. Se ele não cabe dentro desses planos, esses planos não são para você. Você está montando uma empresa que ele não seria cliente, então essa empresa não é para você. Você precisa identificar as dores, você precisa planejar, mas você precisa realizar, e Deus precisa fazer parte destes planos. Mas quantos de nós temos planejado sem que Deus faça parte dos nossos planos? Feche os teus olhos por um instante e pense naquilo que você tem planejado, naquilo que você tem idealizado, naquilo que você tem desejado realizar. E eu te pergunto, cabe Deus aí? Deus faz parte dessa história? Pastor, eu estou planejando me divorciar. Deus concorda com o teu divórcio? Pastor, eu estou planejando fazer uma sociedade com um pessoal que não é muito bacana, mas eu estou precisando de dinheiro. Deus entraria nessa sociedade com você? Pastor, eu estou planejando ir para missões. Louvável isso. Mas você se preparou para isso? Você já identificou a dor, mas você já planejou para isso? Não, pastor, eu vou aleatoriamente. Então você vai errar.
Planeje para que o teu plano dê certo e você honre o nome do Senhor.